Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. O meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje eu vou falar sobre o rito da contratação direta. Dizendo de uma forma mais simples, vou falar de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Antes disso, lembre que o objetivo desses programas e podcasts é nós advogarmos juntos. Se tiver uma causa aí no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo para a gente discutir os termos da parceria. Me manda uma mensagem direta pelo meu perfil do Instagram, perfil @professormaza. Ou então, se você precisar de um parecer, uma sustentação oral, elaboração de uma peça, de uma defesa em tributário administrativo, entre em contato comigo porque o meu escritório presta todos esses serviços nas áreas em que eu atuo. Lembra ainda que estão abertas as matrículas dos meus 3 cursos de advocacia na Escola do Maza. O Advogue para Servidores, o Advocacia Tributária e o curso novo Advogando em Licitações. Para saber mais, clica no link que está no descritivo desse vídeo ou corre na minha bio do Instagram, perfil @professor Maza, que lá tem um link para cada um desses cursos para você saber mais a respeito deles. Bom, vamos falar hoje de contratação sem licitação. A regra geral no Brasil é que a celebração de um contrato administrativo pressupõe que o contratado tenha vencido uma disputa licitatória. Essa é a regra. Portanto, também em regra, quando há celebração de um contrato administrativo sem licitação, esse contrato é nulo. Porém, a própria Constituição prevê a possibilidade excepcional da legislação estabelecer hipóteses em que a licitação ou é dispensada ou é inexigida. E aí nós temos as figuras de dispensa e inexigibilidade. Portanto, denomina-se contratação direta a realização de um contrato válido sem que haja uma licitação prévia, porque a situação se enquadra em alguma das hipóteses legais. Bom, a frase que eu mais repito no meu curso Advogando em Licitações é a seguinte, que eu vou te dizer agora. Contratação direta não é contratação livre. Não é porque o caso concreto se enquadre em alguma hipótese legal de contratação sem exigência de licitação que essa contratação pode ser feita informalmente, que ela pode ser feita de forma livre, que ela pode ser feita com a escolha aleatória do contratado. Não é assim. A nova lei de licitações cuidou de estabelecer um procedimento muito rigoroso e fez bem, palmas para o legislador aqui, e estabeleceu um rito muito rigoroso para que essa contratação direta seja válida. Especialmente um rito em que se vai justificar o enquadramento do caso concreto na hipótese legal, mas principalmente o porquê da escolha daquele contratado e não de outros contratados. Sob a égide da lei anterior a 8666, poderia haver alguém desinformado que achasse justamente que quando a situação se encaixasse na hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, aí o gestor público estaria livre para escolher as condições do contrato e quem será o contratado. Debaixo da Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, isso já é impossível, porque, como eu disse, há um regramento do rito de contratação direta. Esse regramento ele é tão exigente que o professor Marçal Justen Filho, a maior referência brasileira em matéria de licitação e contratos administrativos, chega a afirmar que a contratação direta é um tipo de licitação. Ora, por que um tipo de licitação, diz o professor Marçal? No sentido de que há uma disputa na contratação direta, ao contrário do que todo mundo acha. É necessário que a administração estabeleça uma disputa impessoal e transparente para a escolha do contratado, ainda que não se exija a realização de uma licitação. Ô Maza, onde que a contratação direta é disciplinada na 14.133? Essencialmente, em 2 artigos, os artigos 72 e 73.
Esse assunto é um assunto muito vasto. Ele é objeto de um módulo inteiro no meu curso completo Advogando em Licitações. Então, ao contrário do que eu faço no meu curso, eu não consigo aqui esgotar o assunto. Mas eu vou te mostrar as linhas gerais a partir das quais você já pode ter uma visão panorâmica sobre o estabelecimento desse rito. A coisa mais importante em termos de rito de contratação direta na nova lei de licitações é perceber o seguinte, uma dica que eu passo para os meus alunos e que eu estou passando para você agora também. Nós podemos ter um vislumbre de qual é o rito de contratação direta pela lista de documentos exigidos pelo artigo 72 da lei. Por quê? Porque cada um desses documentos obrigatórios que devem instruir o processo de contratação direta, ele é coerente com um dos passos do devido processo legal de contratação direta. Então, passo a ler o artigo 72, de onde é possível extrairmos o passo a passo de contratação direta sem licitação. Abro aspas, artigo 72, legislador de licitações e contratos, falando: o processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa, deverá ser instruído com os seguintes documentos. 1. Documento de formalização da demanda. Então, tudo começa por aqui. Um órgão público que depende de algum objeto que ele não tem, ele faz uma demanda por escrito à autoridade licitante. E essa autoridade instaurará um processo eletrônico de contratação direta. Então, tudo começa com um documento de formalização da demanda. Em segundo lugar, a autoridade competente determina que o órgão técnico realize um estudo técnico preliminar. Igualzinho acontece na licitação. O que é esse estudo técnico preliminar, conhecido como ETP? Esse estudo é uma análise da necessidade administrativa e uma pesquisa de mercado para demonstrar qual a melhor solução para atender aquela demanda e qual o valor médio de mercado dessa solução. É verdade que, às vezes, a administração pública tem uma demanda, mas ela não sabe como é o melhor jeito do interesse público de resolver essa demanda. Ela tem a demanda, mas não sabe a solução. Numa situação como essa, há uma modalidade licitatória chamada diálogo competitivo, que é justamente para a administração buscar, junto à iniciativa privada, a apresentação da melhor resposta técnica àquela demanda. Imagina, por exemplo, que a Secretaria de Educação de algum município faz uma solicitação de demanda ao prefeito, dizendo que está havendo muito furto de equipamentos durante os finais de semana na rede pública de ensino e que é necessária uma solução. O poder público sabe mais ou menos que é necessário incrementar a segurança pública nas escolas da rede de ensino. Mas como fazer isso? Contratar seguranças e câmeras, colocar alarmes, ocupar a escola no final de semana, qual a melhor solução? A administração pode não saber, e nem o seu corpo técnico. Daí a existência do chamado diálogo competitivo, uma modalidade de licitação em que a administração dialoga com o mercado para encontrar a melhor solução para a sua demanda. Só que o diálogo competitivo é uma licitação. Nós estamos falando do estudo técnico preliminar dentro do procedimento de contratação direta, que também é uma exigência legal. A necessidade que a administração busque no mercado a melhor solução e a média de preços. Depois, documento de análise de riscos, termo de referência, se você não está habituado a essa nomenclatura de licitações, termo de referência é o resumo da contratação. Tudo que a administração planejou e preparou para a contratação direta ou para a disputa da licitação está no termo de referência. Quem estuda o termo de referência sabe exatamente como que o procedimento será. E, se for o caso, projeto básico e projeto executivo, que são requisitos para a contratação de obra. Seguem ainda os documentos obrigatórios para o processo de contratação
direta, estimativa de despesa, o que só é possível após o estudo técnico preliminar, parecer jurídico e pareceres técnicos. A nova lei de licitações, ela é muito generosa na exigência de pareceres dos órgãos competentes para várias decisões fundamentais do rito. Essa decisão tem que ser precedida de um documento opinativo do órgão técnico, seja ele jurídico, seja ele de outra natureza, e esse parecer não é vinculante. O gestor pode contrariar o parecer, mas ele vai ter que justificar por que ele está contrariando o entendimento do órgão técnico. Depois, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários. Gente, no meu curso completo Advogando em Licitações, a gente faz estudos de casos a cada 15 dias. E o último estudo de casos que eu fiz, o de número 5 dessa turma do meu curso, foi um estudo de casos de contratação de serviços advocatícios. E foi muito interessante porque a contratação se deu por um procedimento em que o secretário de Finanças teve que ser ouvido e se manifestar, uma prefeitura de pequeno porte. Por que ouvir o secretário de Finanças? Por que juntar essa documentação do secretário de Finanças? Porque era ele que poderia dizer se há orçamento para sustentar o contrato. Depois, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação, razão da escolha do contratado. Gente, esse é o ponto, como eu disse, crucial na contratação direta. A administração vai ter que justificar detalhadamente por que ela escolheu aquele contratado e não os outros do mercado. Veja, numa licitação, o procedimento competitivo regular, a administração publica o edital e fica esperando os interessados aparecerem. E aí, se aparecerem poucos interessados, será com base neles que a administração buscará a melhor proposta. Agora, na contratação direta, não há essa desculpa de que apareceram poucos interessados, porque na contratação direta, a administração pública tem uma posição mais ativa de busca da melhor opção de contratado no mercado. E aí o que se faz? A administração publica em diário oficial e no seu site, dentro da sua página eletrônica, publica a intenção de contratação direta, descrevendo o objeto. E aguarda que as empresas de mercado enviem a proposta. Por que foi escolhido o contratado X em vez dos outros proponentes? Isso tem que estar de forma detalhada, tem que estar justificado no procedimento de contratação direta. Posso te falar uma coisa? Oriente seu cliente no sentido de que contratação direta é extremamente arriscada. Por quê? Porque na contratação direta, justamente porque não há uma licitação, o Ministério Público e os órgãos de controle triplicam a atenção. E aí, às vezes, a empresa acaba encontrando sarna para se coçar. Ela aceita, muitas vezes, uma contratação de baixo valor, por exemplo, numa dispensa de licitação, é algo que nem vai fazer tanto benefício, nem vai trazer tanto impacto para o orçamento da empresa, mas ela faz. E depois taca-lhe ação de improbidade, taca-lhe tomada de contas especial no Tribunal de Contas, e um contrato de baixo valor acaba virando uma grande dor de cabeça. Eu digo sempre isso para os meus clientes. Uma coisa é ser contratado após ganhar uma licitação. Haverá processo de controle, o Ministério Público vai ficar em cima, mas na contratação direta é muito mais arriscado. Então, a empresa, a cliente, tem que avaliar se vale a pena para ela, em termos financeiros, correr o risco de uma contratação direta. Principalmente nos casos de dispensa. Porque nos casos de dispensa, a competição até seria possível, mas a lei não considera a licitação obrigatória. Daria para fazer, mas ela não é obrigatória. Ao contrário da inexigibilidade, em que há uma inviabilidade de competição, então
os processos de controle são menos rigorosos, porque, afinal de contas, se tudo estiver bonitinho, não tinha outra opção de contratado. Na dispensa, não. O mercado poderia, em qualquer um de seus agentes, ser contratado, mas a administração escolheu aquele. E aí, a justificativa vai ter que convencer os órgãos de controle de que a contratação foi feita corretamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui, abrindo algo que diz respeito à minha advocacia e à minha escola de advocacia. Eu fujo de dinheiro público, gente. Eu fujo. Toda vez que eu sou procurado por alguém do serviço público que pede um parecer, que pede uma consulta, ou então algum procurador que quer comprar um curso meu, mas mediante dispensa de licitação, eu tento não aceitar. Por quê? Porque é um risco que não me vale a pena. Depois sofrer uma ação de improbidade, vai dar um trabalho danado para eu me defender, às vezes em troca de uma remuneração que nem faz tanto sentido. Então eu não vou dizer que eu nunca vou ser contratado ou vender um curso para a administração pública, mas é muito difícil. Às vezes eu sou chamado para dar capacitação para servidores. Então, quando foi aprovada a nova lei de licitações, choveu o convite para mim para eu dar curso de capacitação para setores de licitação dentro da administração. Eu não aceitei nenhum convite. Por que eu não aceitei nenhum convite? Porque eu ia ser pago com dinheiro público, normalmente com dispensa de licitação. E aí, o Ministério Público, com certeza, aí o Tribunal de Contas vão querer saber. Por que eu fui escolhido e não outro administrativista? Por que eu fui escolhido e não outro autor de livros sobre direito administrativo? Isso teria que estar justificado. E ainda assim, a justificativa pode ser discutível e ensejar alguma forma de ação judicial. Então, a escolha do contratado é um ponto crucial na justificativa da contratação direta. Depois, justificativa de preço e autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Bom, uma das próximas lives que eu quero fazer aqui é sobre contratação pela administração pública de serviços advocatícios. Esse é um tema que eu abordo no meu curso, é um tema muito problemático, porque envolve uma série de orientações conflitantes, inclusive uma súmula que sei lá de onde o Conselho Federal da OAB tirou, dizendo que as contratações de serviços advocatícios são por dispensa de licitação. A súmula insinua que, pela natureza da atividade advocatícia, não faria sentido realizar uma licitação para a escolha de um prestador de serviço advocatício. E aí isso conflita com a orientação do Tribunal de Contas da União, conflita com a orientação do STF, é um assunto muito problemático. O fato é que tanto a contratação direta quanto os ritos licitatórios têm que ser divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Se você não conhece o Portal Nacional de Contratações Públicas e advoga contra a Fazenda, ou quer advogar contra a Fazenda, acesse. Você vá pela sigla ou digite mesmo no Google Portal Nacional de Contratações Públicas, você vai cair num site do governo federal que foi instituído por meio de uma determinação da nova lei de licitações e contratos e que é um portal que reúne as informações, se não de todas, da maioria absoluta das contratações públicas brasileiras. E é um riquíssimo material para estudar, para fazer pesquisas. Os meus estudos de caso, por exemplo, no curso, eu busco todos os documentos lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, mesmo os contratos de contratação direta, os casos de dispensa e inexigibilidade, têm que estar lá, disponíveis para qualquer pessoa acessar no Portal Nacional de Contratações Públicas. Bom, deixa eu falar agora do coração do procedimento de contratação direta, que é a escolha do contratado. Veja,
A administração deve dar a maior publicidade possível da sua intenção de contratar diretamente, oportunizando que todos os interessados apresentem propostas, sendo recomendada inclusive a realização de um processo seletivo simplificado. Isso é muito contraintuitivo. No processo de contratação direta, existir uma disputa instaurada pela administração. Mas é contraintuitivo só porque nós temos a visão equivocada, que normalmente vem da faculdade, de que disputa é a licitação. A contratação direta não é um procedimento concorrencial, e isso está errado. O professor Marçal Justen Filho, ele bate muito nessa tecla. Todo o mercado tem que saber que a administração tem a intenção de contratação direta e como que os agentes daquele mercado específico podem enviar propostas para a disputa dessa contratação direta. Então é preciso que se realize, é sempre recomendável, um processo seletivo simplificado. Em regra, a contratação direta deve recair sobre um sujeito escolhido objetivo e justificadamente entre todos aqueles capazes de atender ao interesse público. Inclusive, o professor Marçal Justen Filho sustenta a legitimidade de realização de um sorteio entre todos os proponentes que aparecerem oferecendo propostas para concorrer à contratação direta. Me parece que, de fato, o sorteio é o mecanismo mais impessoal que pode haver na escolha desse contratado. Não acho, como também não acha isso o professor Marçal, que o sorteio valha para todos os casos. Há situações em que os diferentes proponentes podem ter melhores ou piores propostas para o interesse público. Eu não posso fazer um sorteio entre propostas que são todas desiguais, porque é esquisito. Mas se as propostas forem iguais, não vejo nada de errado em realizar um sorteio. Só não deve ser a solução universal para qualquer caso. Que mais que é importante? A regra é realizar um processo seletivo simplificado na contratação direta. Porém, há casos excepcionais em que se admite uma escolha discricionária pautada por critérios mais subjetivos. O exemplo vem do professor Marçal Justen Filho, contratação de um profissional do setor artístico. Veja, uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação é justamente a contratação de um artista consagrado. Só que para contratar um artista consagrado, ainda que a licitação seja inexigível, é preciso que a administração estabeleça algum tipo de critério. Então, eu quero fazer o encerramento do ano show da prefeitura com um artista famoso. Algum critério a administração tem que ter. Eu vou contratar que tipo de músico? Eu vou contratar uma banda de forró, uma banda de axé, uma banda de rock, um grande cantor de MPB, uma cantora. É preciso saber isso. Então, o que o professor Marçal defende com acerto é que, em regra, o critério de escolha tem que ser impessoal, mas há situações como essa em que surge uma discricionariedade, uma liberdade para a administração, dentro dos limites legais, fazer essa escolha por critérios mais subjetivos. Falar um pouquinho de inexigibilidade e dispensa. Os casos de inexigibilidade estão no artigo 74 da nossa Lei Geral. A inexigibilidade ela é um rol exemplificativo de hipóteses do artigo 74, em que a licitação é impossível por inviabilidade de competição. Então, mesmo que a administração queira, ela não consegue licitar nos casos de inexigibilidade. Por exemplo, o artista consagrado é um caso de inexigibilidade. Amigo, como que eu vou fazer uma disputa entre bandas famosas para ver quem recebe a melhor nota e vai ser contratado diretamente? A administração vai lá, se for o caso, realiza uma pesquisa na população, quem que a população quer que esteja no show, pega lá o vencedor da pesquisa, procura um empresário, faz um orçamento, se tiver dentro do que faça sentido segundo a média de mercado, vai lá e faz a contratação direta, se não der certo, contrata outro. Mas não há uma disputa possível. Você imagina que situação ridícula seria entrar numa sala, chamar o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, falar, ó, cada um toca uma música aí no violão, dá uma cantadinha,
que a minha comissão vai atribuir notas, a maior nota será contratado sem realização de licitação. Não há uma disputa possível. No meu curso, eu resumo os casos de inexigibilidade em algumas fórmulas: fornecedor exclusivo, artista consagrado e notória especialização. Basicamente, esses são os casos fundamentais de contratação direta por inexigibilidade. E a dispensa, hein? A dispensa está no artigo seguinte, no artigo 75 da Lei Geral, mas a dispensa é um perigo. Por quê? Porque na dispensa daria para haver a competição, mas a lei fala para a administração, não precisa licitar. Ou melhor, a lei diz para a administração, olha, você não é obrigado a licitar. Avalia o que faz mais sentido no caso concreto, realizar a licitação ou a contratação direta. Então, ao contrário da inexigibilidade, em que a administração não tem escolha nenhuma, ela está vinculada à contratação direta, porque a competição é impossível, na dispensa, a lei abre uma discricionariedade, transferindo a decisão para o gestor, diante do caso concreto, escolher se ele quer licitar ou não. Por isso que eu reforço, a dispensa é um perigo. A dispensa, ela é muito problemática, justamente porque daria para licitar. Daí acontecer um caso muito curioso. Existem diversos municípios brasileiros que aprovaram leis eliminando os casos de dispensa dentro da sua circunscrição geográfica. Ou seja, a Câmara Municipal vai lá e aprova uma lei dizendo: eu, aqui dentro do município, ordeno que a administração ignore os casos de dispensa da lei geral e licite sempre. Essa lei é válida ou ela é inconstitucional por violar as normas gerais da 14.133? É uma lei válida, porque ela estabelece um mecanismo mais rigoroso para a aplicação do recurso público, que é sempre licitar. Por ser um mecanismo mais rigoroso, não há nada de errado numa lei local conduzir a decisão da administração, em vez de haver uma escolha, conduzir a decisão de modo que o administrador público sempre tenha que licitar. Eu não acho essa opção legislativa incrível, porque há situações em que é simplesmente ridículo você obrigar o gestor a fazer uma licitação. Você pega o caso, por exemplo, de publicação do edital sem nenhum interessado, que nós chamamos de licitação deserta. Como que eu posso obrigar esse gestor a ficar publicando vários editais sem aparecer ninguém? Isso é uma perda de tempo e, ademais, não resolve o problema da administração da necessidade de compra daquele objeto. Tem que licitar nesse caso. É ridículo. Ou melhor, tem que fazer contratação direta. É ridículo você obrigar o gestor a licitar em todos os casos. Ou então, objetos de pequeno valor. Imagina que há uma única viatura no Tribunal de Justiça que é um veículo importado. Às vezes isso acontece. A Receita Federal apreende veículos que são produto de atividade criminosa e esses veículos podem ser vendidos ou doados para a administração pública. E às vezes isso vira um abacaxi. Eu lembro que aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, eu vi uma viatura que era de alto luxo. Era uma Audi A5. Um carro aí, vamos dizer, hoje na casa de uns 400, 500 mil reais. Não sei se o carro está lá ainda. Mas primeiro isso gerou um estranhamento. Como que a Audi ganhou uma licitação para a venda de carros para o TJ, sendo veículos premium de luxo? Não, esse carro foi produto de crime e aí a Receita Federal apreendeu e encaminhou para o Tribunal de Justiça. Suponha que uma viatura única como essa precise de uma peça. Ela dependa lá de algum item, sei lá, o radiador pifou, e custa R$2.000 essa peça. Veja, é ridículo você obrigar a administração a fazer uma licitação para R$2.000. Sai mais caro o procedimento do que o objeto. Por isso que a Lei Geral fez bem em estabelecer que, nesse caso, a administração pode escolher entre licitar ou não licitar. Veja, por esses exemplos, eu espero ter te demonstrado que essa lei local, embora constitucional, é uma lei boba.
porque ela acaba gerando um problema prático para a administração pública, que é ela ficar sem o objeto, porque ela vai tentando fazer licitação e a licitação se frustra ou o rito custa mais caro do que o próprio objeto. Uma última notícia aqui a respeito do módulo que eu ensino no meu curso Advogando em Licitações, um ponto muito interessante abordado pelo professor Marçal Justen Filho, que é a questão do crime de hermenêutica, entre aspas. O que vem a ser o crime de hermenêutica? Olha só, quando nós falamos em responsabilidade por uma contratação direta ilegal, essa responsabilidade tende a ser solidária entre o gestor e o contratado. Mas acontece que eu não posso responsabilizar nenhum nem outro se foi dada uma interpretação possível da norma de licitações, mas divergente de outra interpretação, às vezes realizada pelo órgão de controle. Então, o que seria um crime de hermenêutica? Seria punir alguém por ter interpretado a norma de forma razoável, mas contrária à interpretação de um órgão de controle. Diz o professor Marçal que em situações como essa não é possível punir nem o gestor, nem o contratado, porque, segundo ele, não existe o crime de hermenêutica dentro do nosso ordenamento. Lembre que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola para você mudar de nicho ou abrir uma nova frente de atendimento no seu escritório. Já estão disponíveis vagas no Advocacia Tributária, no Advogue para Servidores e no Advogando em Licitações. E novidade, tem 2 cursos novos de mudança de nicho na minha escola. O Advocacia Previdenciária e o Advocacia Trabalhista. Então, se você quer atender em previdenciário ou em trabalhista, aguarde novidades já para os próximos dias. O de previdenciário está pronto. Não fui eu que ministrei esse curso, por razões óbvias, são 2 professoras previdencialistas, porque eu não sei nada de previdenciário, mas o curso ele também tem oportunidades de negócio, ele é nos moldes da minha metodologia nos outros cursos. Então, já na próxima live eu espero anunciar que estão abertas as matrículas desses 2 novos cursos. Mas você querendo se matricular no Advocacia Tributária, no Advogue para Servidores ou no Advogando em Licitações, entre na home da minha escola, digite Escola do Masa no Google ou vá direto lá escoladomasa.com.br e saiba mais sobre esses cursos. E lembre que se você tiver uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de um parecer, da elaboração de uma peça mais técnica, de uma sustentação oral, de uma consulta em tributário administrativo, todos esses são serviços que eu presto na minha advocacia. Então, ainda que seja para fazer uma cotação, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta ou pelo telefone e WhatsApp que está disponível no meu site, masaadvocacia.com.br, ou mandando mensagem direta pelo Instagram. Tá bom? E se você tiver alguma causa no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, podemos fazer uma parceria. Eu só consigo fazer parceria de causas que já entraram no seu escritório. Eu não tenho como fazer parceria de causas futuras, mas se você já tem o cliente e sente necessidade de ajuda, ainda que para uma consulta de esclarecimento, entre em contato comigo para a gente debater os termos dessa parceria. Valeu! Muito obrigado pela sua participação. Nos veremos, se Deus quiser, nessa sexta-feira, em que eu vou falar de reforma tributária e áreas de livre comércio. Até mais, sexta-feira, 11 da manhã, horário de Brasília. Valeu!